gravado em 2 dias. Foi gravado em 2 dias. Levou essa parte toda. Esqueceu a letra, né? A mulher do cara. Ele fazia a parte dele. Não, e a música dela. É a música dele? É a música dela. Mentira. Eu acho que a música era dele. A música dela. Ela compôs pra ela, gravou primeiro e depois ele cantou. Ah, mas eu também posso esquecer, a letra é minha. Eu vou mandar um link pra você, cara. Não, pra isso eu vou ter que ver pra ver. Aqui, mas durante a gravação do DVD, velho. Aqui, ô Fernanda, no lançamento do novo CD da Dani Grace, a Daniela Araújo foi. Aí ela ia cantar a música Dani Grace. Aí ela tá com um papelzinho na mão. Aí ela falou, gente, não briga comigo com o papelzinho, porque eu tenho dificuldade de gravar a letra. Até as minhas letras eu esqueço. Aí a Dani Grace falou assim, gente, é verdade, né, Dani? A gente grava jingle muito, a gente grava no estúdio há muito tempo, é essa coisa muito de gravar letra na mão. Essa música. Eu posso cantar a música 50 vezes, pode acontecer a 51, eu esqueci. Essa música ela é pancada e nessa hora ela mexe o coração. Aí nesse vídeo ele errou tudo, Esse grupo lá de hoje que eu chamou, não mandar um link pra Mas só vai comentar. Eu vou colocar essa música no Emissões. Você tá rindo porque você vai fazer um dueto. Aí, ó. Ei, ei, Back vocal da Aline Barra. ei. Ei. Ou na internet, né? Não, nós somos privados, nem no meu Skype, nem no meu WhatsApp. A menos que eu deixe aberto, né? Pois é, Mas eu não faço isso. porque a respeito dela mesmo. Normal. Só fazer umas perguntas pra você, questionar umas perguntas. A gente coloca esse pano lá em cima e depois pra gente lembrar esse pano. Tá. Vamos lutar. Acho que Letícia, essa foi ela é cheia de alergia. Ela entrou aí atrás, minha filha acertou o negócio da nariz vermelha. Aqui. Parece que ele tá. Eu busquei entender quem é. Só parece o Lei. Você vira, caralho.
é sair daqui, né? Hã? Faz o quê? Meu Deus, tem que descer pra ser criativo. Vou lá embaixo.
Amém? Boa noite a todos. Amém? A paz do Senhor a todos. Próxima vez eu... Amém. Bom, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso aniversário de 1 ano do nosso culto Fala Sério. Gostaria de convidar os irmãos que estão ali à porta, tomar seus assentos, por favor. Irmãos, é uma noite de muita alegria, de muita festa. Estamos comemorando 1 ano do nosso culto Fala Sério. E desde já gostaria de agradecer a todos pela presença, das congregações convidadas, Batista Getsemane, as Shalons, todas elas que estão convidadas. Gostaria que todos se colocassem de pé nesse momento para que fizéssemos uma oração e agradecer ao Senhor. Senhor, graças te damos. Louvamos ao Senhor por essa rica oportunidade, por esse ajuntamento aqui nessa noite. Não há outro desejo do nosso coração, senão rendermos a Ti o louvor que o Senhor merece. E através também do tema que vamos debater aqui nessa noite, glorificar Teu nome. Toma, Senhor, este lugar, que o nosso coração seja envolvido pela Tua presença. Que cada um que entrou aqui possa sentir o toque do Teu Espírito Santo. Os corações e mentes que estão cansados, que sejam renovados pelo Senhor. Senhor, que o nosso coração possa se derramar diante de Ti. Temos muitas expectativas em relação a essa noite, não só pelo fato de encontrarmos aqui pessoas de outras comunidades cristãs que o Senhor trouxe aqui para essa programação, e essa também é uma grande oportunidade, mas nossa maior expectativa é de ouvirmos a Tua voz. Queremos ser edificados como mocidade, juventude cristã nesse tempo. Queremos ter entendimento da Tua vontade. Pedimos, toma este momento, toma essa reunião, toma este trabalho, essa atividade que vamos fazer, que em cada dinâmica, que em cada etapa, o Teu nome seja glorificado. Nós dedicamos a Ti este momento e dizemos, seja adorado através das nossas vidas. O Senhor é digno e nós glorificamos o Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, gostaríamos de conhecer aqui as pessoas que nos visitam, as congregações, as igrejas aqui representadas. Então eu gostaria que ficasse de pé ou acenasse com a mão assim algumas pessoas da Igreja Batista Getsemane. Amém? Uma salva de palmas, orar ao Senhor com as palmas, pessoal da Batista Getsemane. A Igreja Batista Shalom do Bom Jardim, por favor. Louvar ao Senhor. Igreja Batista do Panorama, Pastor Renato. Amém. Atrás tem uns lá. Amém. Tem alguma outra igreja representada também? Que o Senhor seja louvado na vida de vocês. Muito obrigado pela visita. Gostaria que todos ficassem de pé neste momento. Por favor. Aproveite a oportunidade, a pessoa que está do seu lado. Cumprimente o irmão, dê a paz do Senhor para ele. Nós estamos aqui num dia de adoração ao Senhor, um culto temático, um culto de bênçãos, tá? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor e que o Senhor possa falar ao seu coração grandemente com os temas aqui trabalhados. Vão ser explicados a todos agora com a bênção do Senhor Jesus. Amém? Boa noite! Galera, como o Pezão falou, começa agora o primeiro ano de Fala Sério, a festa. Gente, sois bem-vindos em nome de Jesus. Solta pra nós o vídeo, Maicão! Eu creio na palavra, num Deus vivo eu espero. Eu quero a verdade, não tolero, lero. Eu quero falar sério. Eu quero falar sério. Aqui o esquema é bruto, tudo é claro e
convidados que aqui estão. Eis as regras do jogo. Bem, o Fala Sério nada mais é do que um bate-papo, uma conversa informal. Como eu já falei com os convidados, esse daqui não é a nossa casa, esse aqui é o templo da igreja. A nossa casa nada mais é do que uma roda onde os convidados ficam no meio batendo papo com o povo. Então, apesar da diferença de altura dos convidados para nós, fiquem à vontade, façam perguntas, questionem. Se o convidado falou algo que te bateu a pulga atrás da orelha, tira a pulga, depois pergunta ao convidado. Aqui é um bate-papo. O Pezão está aqui, vai ser a galera para baixo aí, vai dominar com ele. Outra coisa. Vamos agora ao próximo vídeo. Marcão, solta para nós o vídeo tema que vai abrir os trabalhos de hoje. Galera, agora vamos chamar os nossos convidados. A cada chamada de convidados, uma aula para eles. O primeiro convidado, Elcimara Batista Shalom, prata da casa. Segundo convidado, it's time! Pastor Lucas da Getsemane. E o terceiro, evangelista Max Salina, Sara Nossa Terra. Tema de hoje, estratégia de culto ou estratégia de evangelização? Eis a questão. Bem, culto vem de homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Do latim cultus, cuidado, cultivo, adoração, reverência. Evangelismo, caráter do ensino evangélico. De origem grega, eu evangelium, fiquei 3 dias tentando falar essa palavra, que significava boas notícias. E estratégia, parte da arte militar que trata das operações e movimentos de um exército, até chegar em condições vantajosas à presença do inimigo. Origem grega da palavra estrategos. Bem, conversar um pouco sobre culto e sobre isso, como alcançar as almas. Vamos direto à segunda pergunta, a primeira pergunta. O que é culto? Tira no par ou ímpar, quem ganha é quem eu escolho. Pastor. Maravilha. Graças e paz, queridos. Que bom estarmos aqui e tenho certeza que seremos muito edificados e vamos crescer juntos nesse tempo. Pois bem, se formos definir como o conceito mais comum e aceitável de culto, culto é a ideia de prostrar-se diante de algo e alguém reverenciar. O culto cristão é um serviço que nós prestamos a Deus. Faz parte da missão da igreja. A missão da igreja pode ser entendida como uma tríplice missão: adoração, edificação, evangelização. E nessa relação da igreja para com o Senhor e para com o seu Criador, nós o reverenciamos. Culto é um serviço a Deus. Mais alguém se habilita? A pergunta? Na verdade, hoje, de uma forma mais prática, culto seria a congregação da igreja, né, ou a reunião da congregação,
com o fim de apresentar uma oferta a Deus. Seja essa oferta através de louvor, através de adoração, através de uma oferta que hoje para nós é mais prático, né? Através do dízimos e ofertas, por exemplo. E é o momento em que a igreja se reúne com o intuito de adorar o Senhor. Bem, a segunda pergunta também vem da nossa palavra-chave: evangelismo. O que é evangelismo para a igreja hoje? Boa noite, queridos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. O evangelismo, ele nada mais, nada menos é do que a propagação das boas novas. E tendo em vista nesse contexto, nós entendemos que toda parte de evangelismo que ela inclui, por assim dizer, de uma forma bem dinâmica, mas ao mesmo tempo muito simples, o que acontece de uma forma muito extraordinária às vezes, deveria ser mais simples, que nada mais é do que realmente essa propagação do Evangelho por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, as boas novas, aquela ótima notícia de que onde estava tudo perdido, agora está tudo ok, agora tem mais uma chance, essa boa nova mesmo, para trazer e resgatar as almas do lugar onde elas estão, para um lugar de luz. Mais alguém? Se formos fazer uma diferenciação entre evangelho, evangelização e evangelismo, evangelho são as boas novas, evangelização, a ação de levar as boas novas, e evangelismo, a palavra evangelismo, a partícula ismo, denota a ideia de sistema, seriam as técnicas, estratégias, metodologias, os métodos, caminhos que nós usamos para levar as boas novas de Cristo. Ok. A terceira pergunta vem acerca do que diz na passagem de Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo cristão deve conhecer essa passagem. É correto a igreja trazer essas palavras para o culto, a fim de evangelizá-las? Ou temos que sair do templo para pregar o evangelho? Temos que ficar aqui dentro ou sair? Então, na verdade, a ideia da missão da igreja foi que eu introduzi, falando sobre a ideia de culto. A igreja, ela tem uma tríplice missão. A missão da adoração é a missão da igreja para com Deus. A missão da edificação é a missão da igreja para com ela mesma, para com seus membros, fortalecimento uns dos outros que fazem parte do corpo de Cristo. E a missão de evangelizar tem a ver com alcançar os que estão fora, a missão para com os de fora. O grande problema, o grande desafio para responder essa pergunta está no fato de que hoje nós tentamos concentrar toda essa ação da missão da igreja, a adoração, edificação e evangelização, tudo no templo. Muitas igrejas, de uma forma geral, não têm uma vida fora do templo. Tudo se resume aos cultos coletivos, principalmente ao culto de domingo. Por isso, a dificuldade, às vezes, das pessoas fazerem essa diferenciação ou, na verdade, encontrar espaços plurais para o exercício da missão, que inclusive é a evangelização. Entendo que a evangelização pode acontecer no templo, mas não exclusivamente no templo. Ela pode e deve acontecer também fora do templo. Se tratando de evangelização, hoje, existe um conceito sendo transformado, sendo mudado na nossa mente, sobre a questão da integralidade da obra. Eu acho que, assim como o culto também, ele foi tirada essa ideia quando Jesus veio, está até no diálogo com a mulher samaritana, ele falou, já, o lugar já não é mais a questão, o horário já não é mais a questão, agora eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade, o tempo todo, ou seja, a nossa vida é um culto a Deus, é uma forma de adoração a Deus. E esse conceito também é aplicado à missão de evangelização. O que, às vezes, a igreja talvez não consiga assimilar é justamente a integralidade da nossa missão. Nós somos um culto ambulante, nós somos uma ferramenta de evangelização ambulante e, infelizmente, em muitas pessoas, em muitas mentes ainda, tem aquele conceito que o evangelismo é um momento, que o evangelismo é um evento, que o evangelismo é uma agenda. Então, você não consegue mais, até aquela passagem de Sal da Terra, eu falo isso lá na Getsemane, e um dia eu tive a oportunidade até de pregar esse sermão lá na Shalom do Bom Jardim, sobre o desafio de ser sal. O que Jesus fez? Jesus nos convidou para sair das quatro paredes, só que não sair no sentido de marcar um evento e juntar um grupo e sair das quatro paredes.
Foi, na verdade, para quebrar um conceito de que a evangelização e o culto já não mais se resume a um lugar, mas a uma missão. Ou seja, então nós temos isso como algo principal na nossa vida. Então, a partir do momento que você acorda até o momento que você deita, você está tendo a oportunidade de cultuar e de evangelizar. Quase não tem mais o que dizer nesse sentido. Os dois irmãos aqui foram bem sucintos no que disseram. Mas só para dar uma ênfase nesse assunto, que é muito interessante a gente ver assim, no dia a dia, dentro das igrejas, essa confusão a respeito do evangelismo. Existem aquelas pessoas que já não frequentam mais as igrejas. Elas já não vão nos cultos naturais delas, porque tudo elas acham que estão fazendo a obra lá fora, porque o ID tem que ser lá fora, ID para todo mundo, pregar o evangelho, etc. Então agora elas já não congregam mais, elas já criaram para si que se elas não estiverem fazendo algo que seja fora da igreja, no âmbito visível do ponto de vista social, elas não estão produzindo, elas não estão praticando o verdadeiro ID. E quando na realidade é totalmente o contrário. O Lucas falou, e falou com precisão, que o culto, a nossa vida é um culto, ela é um culto espontâneo, e esse culto ele precisa se dar 24 horas por dia, porque tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Se nós comemos, se nós andamos, se nós falamos, se nós ouvimos uma música, os lugares onde vamos, tudo tem que ser para a glória de Deus. E até mesmo a nossa conduta se torna também uma estratégia eficaz de evangelização. Pois é, você falou acerca do tanto id, que às vezes as pessoas não congregam. Até que ponto existe a divisão entre o id e o vinde? Na verdade, tem pessoas que acham que estão indo e nem saíram do lugar. Essa é o verdadeiro X da questão. A diferença entre o id e o vinde é que as pessoas, hoje, as igrejas, algumas igrejas, por assim dizer, se tornaram alienadas demais no sentido de o que fazer. E as igrejas se tornaram, com o passar do tempo, e isso já no nosso tempo atual, as igrejas se tornaram, não apenas, elas não fabricam mais evangelistas, elas não fazem mais missionários, e sim verdadeiros promoters. As pessoas elas estão sempre com a cabeça sempre ocupada, com a ideia sempre ocupada de que se ela não fizer algo, se ela não implementar algo, se ela não criar algo, se algo não tiver um nome específico, se algo não tiver uma atração específica, aquilo não vai dar certo. Então, as pessoas ficam falando muito presas nisso. Elas ficam presas nesse id e nesse vinde, porque elas acham que se fizer alguma coisa diferenciada, algo bombástico, as pessoas vão vir por si só. E aí não vai funcionar. A igreja ela precisa ter essa divisão, sentir o que é a diferença, de fazer a real obra do Senhor, de fazer o verdadeiro evangelismo do Senhor, e não apenas ficar cuidando, porque para as almas virem, elas vão vir quando ela vê na minha vida um Cristo ressurreto. Elas vão vir quando ela vê na minha vida um Cristo que me transformou. A minha vida é um exemplo claro disso. Muitos amigos que se converteram ao cristianismo porque simplesmente olharam para mim e falaram o seguinte: olha, você não é mais aquela pessoa, o que eu preciso para viver assim como você está vivendo? E vieram. Então, a sua vida ela tem que ser o pontapé inicial de tudo isso. Antes do pastor responder, eu preciso ainda dar puxando um gancho depois da resposta do pastor. Ok. Em relação ao id ou vinde, que às vezes acaba sendo a postura da igreja muito mais ligado à estratégia de trazer as pessoas para a igreja, para aqui no templo ouvirem a palavra ou serem evangelizadas. Tem um personagem da cultura nordestina, o Seu Lunga, conhecido pelas respostas muito literais, né? Conta-se um conto que certo dia o Seu Lunga estava pescando e já no final da pescaria, já com o balde cheio de peixe, chegou alguém até ele e perguntou: Seu Lunga, o senhor pescou tudo isso? Ele falou: não pesquei não, os peixes são suicidas, eles pularam aqui no balde. A verdade é que nós somos chamados para sermos pescadores de homens. A igreja, às vezes, acaba sendo esse balde que os peixes estão pulando, querendo receber alguma coisa, porque nós não estamos indo até eles. O pastor Lucas falou muito bem a questão da evangelização, não é um evento, evangelização tem que ser um estilo de vida, porque exatamente a melhor tradução até para essa ordem de Jesus não seria no imperativo ide, seria indo, dá uma ideia de uma ação contínua. E não é um ide só geográfico, eu vou para algum outro lugar, eu vou para um outro país, eu vou para outra nação. Enquanto eu estou indo, enquanto eu estou vivendo, eu estou pregando e vivendo o evangelho.
Nesse sentido, os cristãos de hoje são cristãos consumistas, querem uma vida cristã só para receber as bênçãos. E na sua responsabilidade da missão e da evangelização, às vezes nós estamos terceirizando isso. De que forma? Nós pagamos os missionários para fazer o nosso trabalho lá num outro país, e aqui na igreja nós pagamos também o pastor. Então, uma vez que eu pago o meu dízimo, eu trago alguém para ouvir a palavra e o pastor cumprirá a missão de evangelizar. Então, as pessoas acabam restringindo a responsabilidade delas só trazer as pessoas para a igreja. Seria um convite, venham para ouvir o evangelho, e não essa ideia de caminhar com as pessoas, levar o evangelho através da vida. Quer fazer a resposta? Na verdade, essa questão do senso de evangelização, da necessidade de evangelização, ele precisa ser ressaltado, e de que forma a gente pode ressaltar isso? Tendo a visão prévia, correta da humanidade. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, qual que é a realidade da humanidade hoje? Independente de ser pobre, independente de ser rico, independente de ser branco ou ser negro, independente de qualquer classe, na sociedade, a humanidade ela está morta, ela está perdida, ela está condenada à morte. Então, às vezes, nós que fomos alcançados pela vida, nós entramos na famosa zona de conforto, porque nós passamos a experimentar. Só que a gente começa, essa zona, ela tira esse senso de que a humanidade está perdida. Ao mesmo tempo, lá na Getsemane, eu falo uma frase o seguinte: ao mesmo tempo que tem centenas de jovens sendo abençoados dentro das nossas igrejas, existem milhares de jovens morrendo fora delas. Porque a realidade de Ipatinga hoje, por exemplo, falando da nossa região, é de 270 a 280 mil habitantes. E a gente contenta em 100 jovens da nossa igreja. Tanto que a nossa visão ela tá tão deturpada em relação à nossa missão evangelística, que se o nosso culto der 150 jovens hoje, para nós, da liderança, a gente tem que ficar preocupado se o nosso coração já está se dando por satisfeito. Por quê? Porque aí o nosso alvo, a nossa expectativa, ela está distorcida. Porque se nós estamos felizes com 150, só que numa boate do lado da minha igreja tem 1.000, 1.500 e se perdendo. Então, a gente precisa ter essa visão correta da sociedade, das pessoas que nós relacionamos, das pessoas que andam de ônibus com você, das pessoas que estudam na mesma classe que você, que as pessoas, por mais que sejam seus amigos, por mais que tenham uma condição financeira legal, elas, se não encontrarem com Jesus, que seria o alvo da evangelização, que é levar Jesus e vida às pessoas, elas vão morrer sem Jesus, e quem morre sem Jesus é condenação eterna. Tá, vou puxar um gancho de cada um. O primeiro pastor falou acerca que a igreja hoje não fabrica mais evangelistas. Simar falou sobre os peixes que estão pulando para o rio, traduzindo. As pessoas já estão vindo à igreja procurar o evangelho. E você arrematou. O movimento gospel é uma estratégia. Só que o que vocês acham de trazer o movimento gospel, um cantor famoso, alguém de respeito, um pregador famoso para a igreja, usando estratégia para atrair pessoas para dentro? Opinião pessoal, o que vocês acham sobre isso? Antes da resposta, vou deixar vocês aprimorando esta pergunta. Música, vamos ouvir no louvor. Cartão postal, carta viva, boa nova do amor. Vida real, te coloco como um selo em mim. Pra outro ler, letra grande escancarada, janela. Sobre os meus pés, as sandálias que gastei ao seguir. Atravessar o mundo com você dentro de mim, levar na mala o bilhete da paz, como um carteiro calado. Cartão postal, carta viva, boa nova do amor. Vida real, te coloco como um selo em mim. Pra outro ler, letra grande
sandálias que gastei ao seguir, atravessar o mundo com você dentro de mim, e levar na mala o bilhete pra paz, como um carteiro calado. Quem tem o dom de subverter o mal com a verdade, sabe tão bem que não pode confiar na própria vontade, pois a paz que eu carrego é uma carta que não fala nada, nada de mim. Quem tem o dom de subverter o mal com a verdade, sabe tão bem que não pode confiar na própria vontade, pois a paz que eu carrego é uma carta que não fala nada, nada, nada de mim. E agora, a resposta. Bom, Quer que refresque a memória da pergunta? não, tá aqui. Bom, na minha opinião, toda forma de comunhão com a igreja, ela é bem-vinda. Ah, vamos trazer o pregador fulano, vamos trazer o grupo de banda ciclano. Como forma de comunhão, sim. Tudo é bem-vindo, é maravilhoso, é bacana, há quem goste, mas não como forma de segurar as pessoas dentro da igreja. Porque as pessoas que frequentam um determinado ministério, porque aquele ministério ele é reconhecido como um ministério que traz pessoas e que investe nessa pessoal, e como forma de trazer essas almas, ele não fabrica um arrependimento genuíno, uma alma transformada de forma genuína dentro da igreja. E se idólatras, gospelmente falando, né? Porque são pessoas que elas vão sempre estar atrás de grandes movimentos e não de um verdadeiro avivamento dentro do coração, uma transformação que realmente faça sentido. Então, acho louvável trazer pessoas de fora como forma somente mesmo de comunhão, mas não como sinônimo de agregar e estabilizar as almas dentro da igreja. Muito pelo contrário, você vai ter volume, mas não vai ter qualidade. Se eu estivesse falando de algo que estivesse chegando na igreja agora, eu poderia ser talvez polido ou politicamente correto, mas se tratando de algo que já está no nosso meio e que eu já estou vendo os frutos, eu sou absolutamente contra hoje. A Getsemane hoje, ela tem uma forma de trabalho, pelo menos aqui em Patinga, a gente preza muito isso. É muito difícil você ver um cantor gospel famoso indo lá na nossa igreja. Porque, na verdade, fica um grito vazio, sabe? A gente vende algo que, na verdade, que a gente está pregando, igual eu pontuei no início, a gente está falando, estou falando de algo que já estamos colhendo os frutos, ou seja, baseado nos frutos é que eu estou fazendo essas afirmações. Você trazer um cantor na sua igreja, você prega o evangelho falso. Por quê? Porque os cantores hoje, eles têm vivido uma vida falsa
baseado no nome da fé. A questão da prosperidade, por exemplo, é um assunto muito cruel que a gente faz com o povo que frequenta a sua igreja. Você vê um artista hoje que ele mede o sucesso dele pela quantidade de curtidas que ele tem numa página social, de rede social. Ele mede o seu sucesso pela quantidade de visitas no seu site, pelo ônibus plotado, pelo avião fretado, pelos eventos que ele toca, e na verdade isso fugiu muito do Evangelho, e hoje eu estou, de verdade, como líder da igreja brasileira, estou extremamente triste com a realidade que a gente vive hoje dentro das nossas igrejas, que a gente tem usado estratégias que têm conduzido pessoas para qualquer outro lugar, menos para o centro do Evangelho, que é a cruz de Jesus. Isso você define como os frutos desse movimento? Desse movimento gospel. Essa palavra, eu ri porque o Max falou assim, gospelmente falando, se tornou um evangelho dentro do evangelho, é Jesus, é o centro. O Deigman, ele canta isso na canção, e apesar de ser um cantor cristão também, e eu fico com... eu penso pelo lado dos próprios cantores, que tem muita gente boa nas igrejas, tem muita gente boa, mas a igreja hoje, ela criou uma situação completa, saiu do nosso controle, e eu acho que a gente tem que lutar realmente contra isso e colocar Jesus estampado, e ficar feliz de ver a igreja cheia assim, com o Max aqui, com o Lucas, com o Elcimar, que é prata da casa, e eu falo isso lá na Getsemane, eu falei com o Jorginho, às vezes eu fico chateado, porque eu vou na igreja de outras pessoas, e o pessoal coloca tapete vermelho para a gente, e quando eu vou conversar com o líder da mocidade daquela igreja, os caras não honram a liderança, os caras desrespeitam, ficam numa igreja sonhando com a visão de outra igreja. Então isso tudo é fruto desse movimento gospel. A gente tem que voltar para os princípios do Evangelho e honrar aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida. Eu falo que a melhor igreja é a igreja que você é membro, o melhor pastor é o pastor que você liga o telefone e ele atende o telefone que você está ligando para ele. Eu falo com os meninos lá na igreja de vez em quando, pega o telefone de um pastor desse famoso e liga para ele, vê se ele vai te atender. Então, na verdade, é mais relacionamento, é mais convivência. A estratégia mais eficaz de evangelização se chama relacionamento. É estar junto. Tanto que nós, na minha geração de adolescência, na minha adolescência, foi ontem praticamente, né, porque eu sou muito novo ainda, mas quando eu era adolescente, a nossa juventude era tratada dentro de uma cultura que nós chamamos de 4 paredes. Não só o culto dentro do templo, mas é porque você não podia se relacionar com seus amigos que não eram cristãos. Todos falavam a mesma língua, todos vestiam as mesmas roupas, e eu não podia nem no aniversário de um amigo de escola que não era crente. Então, na verdade, quando a gente fala sair das 4 paredes, está muito mais além do que sair de um local físico. Talvez seja essa confusão do id e vinde, você falou antes, seria isso. A igreja não é um museu de santos, é um hospital para quem está enfermo. Então as pessoas têm que ter acesso à igreja, e a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Então nós podemos sim e devemos sim nos preocupar e nos relacionar com as pessoas que estão lá fora e conduzir através da evangelização essas pessoas ao centro do evangelho, que é Jesus Cristo. O ontem que você falou da sua adolescência é o ontem de Deus, né? Não, é ontem mesmo. Pois bem, a nossa experiência também na igreja local é a mesma. Nós não entendemos isso como uma estratégia de evangelização. Também entendo esses prejuízos. Tem um caso que aconteceu há poucos anos, numa igreja no Rio de Janeiro, um cantor conhecido do meio gospel abriu uma igreja e em menos de 3 meses a sua igreja já tinha mais de 1.500 membros. A gente fica imaginando como aconteceu um crescimento tão rápido. Possivelmente a maior parte dos membros dali eram membros oriundos de outras igrejas evangélicas que pela afinidade com esse cantor gospel, com esse cantor, migrou para essa igreja que tinha sido recém-inaugurada. Os líderes de hoje estão muito interessados em métodos de crescimento explosivo, de crescimento rápido, e talvez estratégias como essa de realizar eventos com a presença desses ícones, consiga atrair realmente multidões, mas isso não é evangelização. O pastor Lucas disse, a melhor estratégia para a evangelização é relacionamento. Nós não precisamos ter medo da multidão. Jesus, ele se relacionava muito bem com a multidão. Jesus atraía as multidões, mas ele não tinha o foco das multidões. O trabalho dele era um trabalho de relacionamento, discipulado pessoal. E se nós estamos pensando em crescimento saudável, nós temos que pensar em discipulado.
E isso não acontece numa estratégia como essa, de eventos, né? Discipulado não é uma experiência de eventos, é relacionamento, é caminhar juntos. Então, não vejo como uma estratégia positiva. Esta é uma pergunta que tem muito pano para manga. Eu gostaria que alguém aqui tivesse uma pergunta sobre isso. É uma pergunta que hoje está muito aflorada no nosso meio, sobre o gospel. Alguém se manifesta? Alguém surgiu alguma pergunta? Bom, aguarda um minutinho, eu chego lá. Vai lá, Pé. Vocês falaram que a igreja hoje não fabrica mais evangelista. Por quê? Se é que fabrica, né? Não sei. Vou responder que foi eu que disse isso aí. Num contexto geral, eu não quis dizer que a igreja ela não fabrica evangelistas. Porque fabrica sim. Mas quando eu quero conjecturar uma realidade para que nós estamos vivendo, de uma falsa sensação de evangelho. É a pessoa que está na igreja, ela faz alguma coisa, ela faz algo que, dentro do ego dela, dentro da zona de conforto que ela coabita, ela pensa que está evangelizando, que ela está fazendo o ID do Senhor, e dentro da realidade não é bem isso. Quando eu estava ainda no mundo, eu tinha uma boate, e essa boate, eu tinha que fazer vários eventos, porque, para quem vive no meio secular, sabe que você precisa de cliente para sobreviver. E dentro desse contexto, eu precisava urgentemente, semana após semana, dia após dia, criar para mim vários contextos que despertassem o interesse do público no final de semana e estar frequentando a minha casa noturna. E isso aconteceu o seguinte, veio que um rapaz, um amigo meu de Belo Horizonte, e tinha uma experiência muito grande no ramo, ele chegou para mim e falou assim, olha, você está fazendo tudo errado. Mas por quê? Não, porque você dá nome a tudo, você inventa um monte de coisa, você cria um monte de coisa, e isso te dá uma falsa sensação de que, na sua ideia, na sua cabeça, você acha que você colocou agora um plano em execução incrível. Mas o dia que você não tiver isso para oferecer, as pessoas não vão comparecer, as pessoas não vão comprar a sua ideia. E isso é o que tem se repetido dentro das igrejas. A pessoa, ela tem uma ideia de que ela criou na mente, olha, eu vou fazer um sopão, eu vou para a rua, eu vou colocar um microfone na praça e vou começar a gritar, eu não vou na minha igreja hoje não, porque tem um bar perto da minha casa, que fica lotado de gente, ao invés de eu ir para o meu culto, eu vou começar a gritar lá na porta do bar e vou levar a palavra, e na verdade, ela está morrendo aos poucos, ela não está levando um evangelho genuíno, porque ela não está vivendo esse evangelho genuíno. Mas existe sim aquelas pessoas que, ainda que em número menor, acredito eu, estão fazendo o ID, e elas são evangelistas sim, de carteirinha, de honra principalmente. Mas, infelizmente, há aqueles que só pensam que são, mas estão fazendo tudo errado. Alguém mais quer uma réplica da pergunta? Pensando sobre a ideia da igreja não, talvez, fabricar mais evangelistas, nós já discutimos aqui o conceito do que é um evangelista, do que é evangelização. Primeiro que evangelização não se dá num evento, então seria um estilo de vida. E nesse sentido, por que a igreja hoje não consegue despertar nas pessoas esse compromisso de viver a missão como estilo de vida? Talvez esteja ligado à questão do ensino desse evangelho que é anunciado, evangelho ganancioso, consumista, que as pessoas vêm para receberem algo. Nós estamos fazendo uma dicotomia, uma divisão em dois grupos da igreja. Um grupo são os que se converteram e querem desfrutar das bênçãos e ir para o céu, e um outro grupo que entende a sua responsabilidade de serviço. Mas o serviço cristão não é exclusividade de um grupo apenas, seria para todos. Então, o que falta hoje não é a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo continua distribuindo dons, as pessoas continuam sendo chamadas para o serviço, elas só precisam entender o seu lugar na missão e se dispor a isso. Talvez falte realmente um ensino mais direcionado para que as pessoas possam descobrir isso, até descobrir os seus talentos, porque quando a gente fala de evangelização, a ideia tradicional que nós temos é aquele evento, as pessoas na rua distribuindo folheto. Então, alguns vão falar assim, eu não me vejo fazendo isso, eu não tenho perfil para isso. Mas a evangelização
você envolvido na missão, você pode usar através da sua profissão, através dos seus talentos, das suas habilidades. Então, seria a igreja também oportunizar e a igreja abrir espaço para que as pessoas, dentro das suas habilidades, exerçam o serviço que foram chamados para exercer. Mais alguém se habilita a perguntar? Tem uma moça lá atrás, vai lá, Pezão. Para quem não queira fazer a pergunta diretamente, pode fazer ao pé que a gente transmite aqui. Pode ser, irmãos. A minha pergunta é a seguinte, até que ponto vocês acham que o Espírito Santo está presente em um culto que parece mais uma boate? É bem claro isso, bem prático. Foi boa? Porque, tipo, hoje em dia a gente vê igrejas, na minha época, o templo era um lugar onde tira os teus sapatos porque está pisando num lugar santo. Não sei se vocês fazem ideia do que eu estou falando. Hoje em dia você acha lugar onde você chega, você não está entendendo se está rolando uma boate ou se está rolando um culto. E se o Senhor se agrada disso, se isso é estratégia de evangelização ou estratégia de culto. Você concorda com a pergunta dela? Concordo plenamente. Na verdade, a questão da presença do Espírito Santo, eu acho que ele está presente a partir do momento que tem um coração sensível à presença dele. Essa questão eu acredito que, eu vejo como dois extremos. Essa questão tira a sandália dos seus pés porque o lugar que você pisa é santo. Eu vivi nessa época também, que eu cresci no Evangelho. Então eu tenho 26 anos de idade, gostaria de deixar isso bem claro. Então assim, com 26 anos de idade, assim, desde os 9 anos que eu já comecei a entender, foi a época que eu batizei, eu via muito isso. Só que nessa época, a gente vivia o quê? Tinha muito pecado, só que porém ela era embutido, né? A gente escondia isso atrás de alguns rituais, de algumas roupas, de uns usos e costumes, algumas doutrinas, alguns dogmas, e isso começou a ser quebrado, porque a igreja, como eu disse, ela tem que ser mais transparente, tem que buscar essa transparência, de ser quem realmente a gente é. Então é um extremo, e o outro extremo é a libertinagem. Eu acho que tudo tem que ser com ordem e decência. Na Getsemane hoje, por exemplo, nós não tratamos usos e costumes, por exemplo, como um cunho principal da nossa igreja. A gente recebe jovens da nossa igreja que vão para o culto de bermuda, tem gente que vai para o culto de boné, e eu acho que isso não afasta a presença do Espírito Santo. O que afasta a presença do Espírito Santo se chama pecado, porque é os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, da mesma forma que existe um extremo que erra pelo extremo, pelo máximo de ser zeloso e um zelo sem conhecimento, existe um outro também que peca pela libertinagem, que é liberar de tudo, inclusive o pecado dentro das igrejas. Eu acho que a questão da luz, a questão do comportamento das pessoas dentro do culto, se trata sim de uma estratégia da igreja, da visão do público, porque tem igreja que você vai ver o público dela, é um público que saiu de um mundo assim, que está acostumado com o culto, com o ambiente, com a luz apagada, e isso não tem problema para a igreja. Então eu acho válido a estratégia de culto ali, não acho que isso afastaria a presença do Espírito Santo. Eu acho que o que afasta a presença do Espírito Santo é o pecado, mas nós como líderes, nós temos que ter sim esse senso, né, de um limite, até onde que isso vai ser respeitoso, porque é aquela questão, mas você não vai entrar na igreja sem camisa? Eu queria ver você ir na Presidente da República sem camisa. Está vendo? Então é a questão do respeito. Lá na Getsemane a gente fala muito isso. Está incomodando a igreja? Então vamos parar de fazer. Os jovens, uma vez lá, uma pessoa reclamou com o pastor dos jovens estarem usando boné dentro da igreja. E o pastor chegou e falou, para cuidar da igreja, como um cuidado com a igreja, a partir de hoje não se pode mais vir de boné para a igreja. Não que o pecado esteja no boné, mas sim nos diz respeito com a congregação. Essa pergunta foi forte. Eu concordo em tudo que o pastor Lucas falou, e eu gostaria só de pontuar algumas coisas, que o Espírito Santo hoje é possível, gente, isso é muito sério, é possível você chegar numa igreja onde o Espírito Santo esteja totalmente ausente e pessoas chorarem, pessoas aparentemente estarem entronizadas no Santo dos Santos, enfim, é possível. Porque hoje, infelizmente, as igrejas também fabricaram, algumas igrejas, também fabricaram pessoas que sabem lidar diretamente com o seu emocional.
Então, é interessante pontuar que essas coisas que acontecem dentro das igrejas, luz apagada, etc. e tal, que o Espírito Santo, ele não chega na porta da igreja e fala assim, olha, eu vou entrar porque aqui está todo mundo comportado, ou eu não vou entrar porque ali tem um globo espelhado. Porque ter Espírito Santo em nossas vidas vai muito além de uma luz piscando, de um videoclipe passando. Ter Espírito Santo em sua vida, querido, vai muito além do que isso. É ter comunhão dentro da sua casa, é ter comunhão com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Isso é ter Espírito Santo na sua vida. É tentar, pelo menos, manter a sua vida financeira intacta, é estar bem com o seu credor. Isso é ter vida. Você ajudar o seu próximo, amar ele como você amaria, como você ama a si próprio. Isso é ter Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo, ele olha muito isso para ele habitar em seu coração. É isso que ele está olhando. Então essa questão de, aquela igreja está a luz apagada, tem um globo piscando ali, eu não vou entrar. Então, não, eu acredito sim, que o Espírito Santo, ele procura um coração de adorador, alguém que procure realmente uma vida pautada no que o Evangelho nos ensina, e o resto é resto. E ninguém precisa de resto para viver, não é verdade? Essa dificuldade que nós temos em entender o Evangelho e a cultura, e como que se dá essa relação do Evangelho e a cultura, dificulta muito qualquer ação da igreja, qualquer estratégia de evangelização, as nossas posições eclesiológicas e tudo mais. Quando nós pensamos no Evangelho, o Evangelho ele é supracultural, ele está acima da cultura. A cultura muda. A cultura pode variar. Alguns princípios do Evangelho são imutáveis para qualquer época, para qualquer tempo. E esses princípios não podem ser negociados. Agora, nosso diálogo, inclusive, com a cultura, vai acontecer de uma forma dinâmica. As mudanças vão acontecendo. E a igreja precisa estar preparada para responder a isso também. Algumas questões, por exemplo, que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eram inconcebíveis no contexto da igreja, hoje são totalmente comuns. Até em algumas denominações mais tradicionais, o uso de alguns símbolos, alguns equipamentos, o uso de instrumentos musicais com bateria, que algumas igrejas era inaceitável, algumas décadas depois é algo comum, algo totalmente aceitável. A grande dificuldade é quando a gente torna essas questões, então, questões doutrinárias, que não são. Quando a gente começa, então, a dizer que isso é princípio, que isso é doutrina bíblica. Porque quando as questões culturais modificam, a gente tem dificuldade para responder. Anos atrás era pecado assistir televisão, hoje não é mais. Como fica na mente dos cristãos entender que há um tempo atrás uma questão, então, não era aceitável para aquela denominação, para aquele grupo, e hoje é? A Bíblia mudou, será que houve alguma mudança nesse sentido? Então, as questões culturais, as mudanças na sociedade, elas vão acontecendo, e a igreja precisa ter uma resposta para isso. Essa questão, por exemplo, que vocês colocaram da boate ou qualquer outra estratégia, o desafio, como o pastor Lucas também apresentou, é que nós temos na igreja dois públicos, ou pelo menos vários públicos e o encontro de várias gerações. E às vezes a gente não consegue esse equilíbrio, ou não conseguimos um ponto onde a gente consiga atender as demandas desse grupo que está aí tendo acesso a todas as evoluções, a toda a tecnologia, e um grupo que está caminhando ainda com a perspectiva ainda de uma coisa mais do passado, mas a igreja é isso, tem todas essas realidades, todas essas demandas, todas essas gerações, e nós precisamos viver como corpo e encontrar uma resposta para isso. Eu quero... não sei se é uma pergunta, vou fazer uma pergunta também, mas sobre isso, eu tenho um pensamento, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, perto da minha casa tem uma igreja, não vou falar o nome para não expor ninguém, no Betânia. Betânia é grande. E poucos dias atrás eles fizeram um culto lá de jovens, um culto com o tema reggae. Eu não tenho nada contra o reggae, eu particularmente gosto muito, ouço algumas músicas, Bob Marley, por exemplo, assumo que eu ouço Bob Marley. Nenhum dos três são meus pastores. Eu queria saber a opinião de você sobre... Na minha opinião, eu, por exemplo, acho que não tem problema nenhum você ter um louvor, uma canção, né, que é levada a Deus no ritmo reggae. Mas, às vezes, quem passa na rua, por exemplo, eu não estava na programação lá, mas eu estava ouvindo da minha casa. Então, eu creio que quem passa na rua
não vê aquilo como um culto a Deus, né? Porque distorce a mente daquele que está lá fora. Como que traria uma solução para isso? Quer responder agora ou quer esperar a música? O louvor? Vamos lá, para a música a gente Vamos volta. pro louvor então. Gente, quem quiser ficar em pé, sinta-se à vontade. La la la, 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 la la la. Cada um por si, todos por nenhum, não param pra pensar por momento algum. Fruto da vaidade, terra de ninguém, ideias pela metade, passatempo de alguém. Pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás e o mundo me diz não, mas ainda existe alguém oferecendo paz. E esse alguém sou eu. Não me diga adeus. Eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu. Então abra os teus olhos e olha para mim. Eu morri numa cruz por você ressurgir. Abre mão de mim mesmo, siga-me. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra mudar. Não quero querer, nem quero ter, só quero ser o teu querer. Quero te servir, vem me conduzir em meio ao meu deserto e como nuvem guiar. Não preciso mais saber pra onde vou, quanto tempo ainda falta pra chegar, pois eu sei de alguém que encontrou seu lugar. E esse alguém sou eu. Não direi adeus. Eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu. Então abre os meus olhos pra que eu possa ver. Quero ver teu amor refletido em mim. Abro mão de mim mesmo, esse alguém sou eu. Não me diga adeus. Eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me Não podemos dizer que
exista um ritmo musical que seja sagrado. Apesar de que nós temos, às vezes, essa necessidade de sacralizar as coisas, né? E até para que a gente possa ter essa experiência de culto, a gente repete, a gente define algumas coisas como padrão, inclusive, às vezes, estilo musical. Da mesma forma que o Espírito Santo não está restrito ou condicionado a um espaço físico ou uma estratégia, também não estaria condicionado a um estilo musical. A questão que precisa ser pensada e questionada é qual a motivação. É possível nós fazermos até as coisas certas com a motivação errada. Tem muita estratégia em igrejas funcionando, pelo menos alcançando numericamente pessoas, e aparentemente está dando certo, mas com a motivação errada. E, nesse ponto de vista, se é com a motivação errada, se torna também a coisa errada. Eu entendo que o grande problema não está nos estilos musicais. Nós temos outros problemas ligados ao culto da igreja, que não só as canções, mas o culto de uma forma geral se tornou muito antropocêntrico. Nós não estamos cultuando a Cristo. Um modelo que chegou há um tempo no Brasil, através de alguns movimentos, aí do movimento gospel, propunha inclusive que uma adoração extravagante, um louvor sincero, deveria ser realizado, por exemplo, na liturgia do culto, com os músicos de costas para a igreja, porque o louvor não é para a igreja. Estou usando isso como exemplo para dizer que não sei se necessariamente precisaria ser esse o extremo, mas nós precisamos despertar a igreja a ideia de que o culto não é para a igreja. Se nós comparássemos a igreja se nós comparássemos o culto com um espetáculo, a grande plateia, ou a plateia, é Deus. Nós estamos realizando um espetáculo para Deus e não para os homens. Muitos desses eventos, dessas estratégias, ritmos ou qualquer outra coisa, o problema dessa estratégia é que quando nós colocamos o homem como centro do culto, como alvo do culto, e fazemos isso para as pessoas se sentirem bem. Fazemos isso para que as pessoas sejam atraídas para o culto, e não uma forma das pessoas terem um relacionamento com Deus. Então a questão é ter Cristo como centro, independente de qual seja o ritmo ou a estratégia, que a nossa motivação seja Cristo. Ok. Pezão, quem pergunta? Perguntas. Gostaria de fazer primeiro uma observação, que todo esse culto está sendo gravado, tá? Vocês podem visitar www.igrejabatistaShalom.com.br e lá vocês vão ver esse trabalho que está em registro, em arquivo, lá vocês podem até baixar. Bom, aqui atrás está tendo uma quantidade de perguntas variadas. Então, eu vou tentar fazer um resumo para que eu possa, com o nosso tempo, conseguir passar e explanar bem as perguntas que me foram feitas. Uma das coisas que talvez tenha acontecido nesse tema e tenha causado um pouco de confusão é que a pergunta principal é: o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ou seja, ide. Ele não falou ir lá evangelizar e trazer para a igreja. Até que ponto a Bíblia ela nos traz essa informação de que é viável fazer esse trabalho chamado culto evangelístico? Isso aqui eu estou tentando fazer um resumo das perguntas. Por quê? Se é culto, nós temos aí a presença dos 4 elementos: louvor, palavra, oração, ofertório. Então, nós temos um culto. Agora, evangelismo, nós temos as estratégias, os itens, às vezes as luzes, outras coisas para serem usadas, correto? Então, a pergunta tentando fazer esse resumão: até que ponto, realmente, nós estamos tendo uma estratégia de evangelismo ou uma estratégia de culto dentro da igreja? E até que ponto a palavra do Senhor nos dá esse respaldo para que nós pudéssemos fazer um culto evangelístico dentro da igreja, visto que ele disse, ide. Ele não disse trazer para a igreja para fazer o culto. Tá ok. Foi claro? Pergunta tiro certo para alguém direto? Bom, eu gostaria particularmente, Gleitson, eu gostaria de fazer essa pergunta primeiro para a resposta para o pastor Lucas da Getsemane. Gostaria de saber se eu fui claro, senão posso tentar explicar novamente. Vamos para a música. Na verdade, culto evangelístico, talvez eu resumiria no seguinte: a gente tem que definir o que é culto para nós, e a gente está acostumado com esse culto mesmo, com essa liturgia de abertura, de louvor, de oferta. A questão do culto evangelístico eu vejo como algo positivo, porque demonstra uma abertura que a igreja está conquistando com essa questão do relacionamento, da igreja estar com a mente mais aberta em termos do nosso campo missionário.
E as pessoas acabam se sentindo confortáveis em estar com a gente aqui dentro do templo. Porque eu acho que, como a gente falou desde o início, o culto ele não se resume a esse momento que está aqui. O pastor Neri, lá na Getsemane, sempre quando ele vai dar a bênção apostólica, ele fala, o nosso culto aqui não termina. Ele é 24 horas na nossa vida. Ou seja, esse momento é o culto coletivo. O culto prestado de forma coletiva. Ou seja, o que nós fazemos durante a semana, que é uma entrega total a Deus, como o pastor Elcimar falou em relação ao ritmo, é colocar Deus como centro das coisas que nós fazemos, e se Deus estiver no centro de uma estratégia realizada dentro do templo, e num momento que nós chamamos de culto, que seria essa reunião solene, essa assembleia com a congregação reunida para prestar culto, e essa estratégia do culto evangelístico for para uma forma de atrair as pessoas, e que dessa forma a pessoa se sinta confortável de estar cultuando a Deus conosco, eu acho que é extremamente válido. Eu acho que a gente só tem que ter essa separação do culto e da estratégia, porque senão nós vivemos de estratégia e não de culto. Aí nós caímos num outro problema, que é muito tratado dentro das igrejas hoje, que já é um reflexo também dessa questão do ministério, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão cheias de afazeres, tão cheias de estratégia, que perde o culto. Aí nós já estamos falando de culto, sem ser a liturgia do louvor, oferta e palavra. A gente está falando do entrega, da adoração, do coração voltado, da oração, da dedicação ali, você e Deus, que é o que a gente reúne para fazer em forma coletiva. Então, se você, através da estratégia, perde o foco do culto, aí você tem que rever os conceitos. Mas a partir do momento que a igreja está preparada para cultuar a Deus, em um momento que você usa junto com o culto, uma estratégia para que as pessoas se sintam atraídas para estar cultuando ao Senhor com a gente, eu acho que seria válido. Mais uma pergunta, tiro certo. Roberto. Na realidade, eu quero fazer uma pergunta aqui, só porque a moça lá atrás falou sobre a boate, né, dentro da igreja. Na realidade, a gente tem visto a boate como um ambiente de rolando sexo, droga, né? Tem orgias também lá dentro da boate. Então, só assim, falando, a igreja é diferente de boate, né? Na realidade, quando você está dentro da igreja que tem a luz e quando você está reunido em nome de Jesus, ele se faz presente. Que a palavra de Deus fala que aonde há um ou dois reunidos no nome dele, ele se faz presente. Não é verdade? Se tiver luz, se tiver a luz apagada, se nós estamos reunidos no nome dele, ele se faz presente. E, na realidade, é a questão do templo também, né? O templo somos nós. Talvez a gente está preocupado demais com as luzes assim, do teto, as coisas, e deixando de nos preocupar com nós mesmos, né? Tem muita fofoca, eu acho que talvez muito adultério rolando dentro das igrejas, né? As pessoas desviando. Então, a questão não é a luz, a questão é a mente da pessoa, entendeu? Pelo menos eu penso assim, estou passando a minha ideia. Beleza, isso que é a ideia do bate-papo. Posso só fazer um adendo aqui, um comentário? 2 segundos. É uma experiência muito legal que eu vivi. Todo mundo conhece, eu acho que não tem problema eu falar o nome, mas o Lilinho, ele é um trompetista, hoje ele deve estar na FUC para as Nações, a última notícia que eu tive. Quando eu era criança, o Lilinho tocava na igreja, eu era fã dele. Eu olhava para ele, eu amava ver ele tocando, ele tocava trompete, era muito legal. Como é que é o trompete aí, pastor? Repete para nós. A palma para ele, gente. Palma para o pastor. Não acredito que eu tive coragem de fazer isso. Mas era legal, por quê? Porque para mim era o seguinte, começava o culto, tinha 3 músicas agitadas, 2 músicas lentas, parava para a oferta e o pastor ia pregar. Aí, quando chegava na música lenta, todo mundo fechava o olho, todo mundo começava a falar em línguas. E o Lilinho, ele estava tocando lá, celebrai a Cristo, e tocando, e falava em línguas, eu achava aquilo o máximo. Por quê? Porque falar em línguas para mim era só em música de contrição. Só em música de adoração, né, na verdade, que a gente chama, que está um conceito completamente errado. Então, essa questão da boate, talvez seria isso. Eu sou um cara extremamente quadrado, extremamente tradicional, fui criado por pai que tem sangue assembleiano, ficou fingindo na Batista há muito tempo, mas não aguentou, foi para a Assembleia. Então, eu sou extremamente conservador, essa seria a palavra certa. Mas hoje, a minha mente, como o pastor disse, a minha mente tem se adaptado com essas mudanças, que eu talvez não consiga sentir aquela presença de Deus
com um arrepio, ou uma graça assim por dentro, uma alegria superabundante, com um tum-tum. Mas tem gente que talvez consiga sentir a presença de Deus no tum-tum, e eu tenho que respeitar. Eu acho que se enquadra na palavra do Paulo lá, que ele falou assim, ó, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que ele estava falando? Existia um público que era tradicional e que ficava botando lei para comer, para vestir, e tinha um outro povo que já não estava mais preocupado com isso. Ele falou, ó, o reino de Deus não é... o negócio é achar o equilíbrio, e os mais fracos respeitam os mais fortes, os mais fortes respeitam os mais fracos. Isso aí. Próxima pergunta. Bom, aqui nós temos mais 2 perguntas, e antes eu gostaria de falar que normalmente, quando nós temos esse trabalho do Fala Sério, é um número menor de pessoas, e nós fazemos um círculo, né? Fica mais próximo de quem está perguntando, fica uma coisa mais gostosa. E um dos temas que nós ainda iremos tratar, provavelmente o próximo, estarão convidados também, será sobre música. Se o cristão que toca na igreja, ele pode profissionalmente tocar lá no mundo? A pessoa que é cristã, a serva do Senhor, ele pode dormir ouvindo Good Times? Tá. Ou seja, ele pode ouvir música secular? Agora Então, voltamos aos reclames do Plim Plim. Everton, nesse momento todo mundo ri, né? Mas na hora que vai lá no celular de cada um, tem lá o fone e vai ver se um ou dois aí não estão ouvindo Good Times. Mas amém, Deus trata com você, amém. Agora, então, reclames do Plim Plim, voltamos ao programa. Vamos voltar ao programa. Nós temos aqui a nossa irmã que quer fazer uma pergunta e logo depois o rapaz ali na sequência. Bem, geralmente fala muito do... Nós somos influenciados pelas músicas que nós ouvimos. Infelizmente, hoje no meio gospel, tem todo tipo de música, né? Sabor de Mel, aí influencia muitas pessoas, e as pessoas falam muito do evangelho, como o pastor Elcimar falou, o evangelho instantâneo, o que eu chamo de evangelho miojo. Pastor Elcimar, qual o desafio de pastorear uma geração do evangelho miojo? Como viver, como liderar na contramão desse evangelho miojo? Como ser um macarrão espaguete na geração miojo? A verdade é que o modelo para a igreja precisa ser o modelo de Cristo, né? E a forma como nós, líderes, devemos lidar com a igreja é a forma como Cristo lida com a igreja, com seus discípulos. Jesus é extremamente fiel à missão que o Pai tinha dado a ele. E quando Jesus percebeu que a multidão queria segui-lo com motivações equivocadas, queria segui-lo com intenções que não eram sinceras, ele confrontou isso, mesmo correndo o risco de perder adeptos, como perdeu. Em determinada ocasião, quando a multidão estava seguindo, querendo comer pão e peixe, ele falou: eu conheço a motivação de vocês. Vocês, na verdade, estão procurando por interesses que são apenas ligados às coisas terrenas aqui. E aí muitos começaram a abandonar, desistiram da caminhada. Inclusive, Jesus direciona essa pergunta também aos discípulos, dirige a palavra a eles: vocês também não querem desistir, não querem abandonar? Então, ser líder hoje, num contexto pós-moderno, do consumismo, do imediatismo, é andar na contramão, é andar contra esses valores e às vezes perder adeptos. É às vezes não ter um crescimento quantitativo, como é almejado por muitos, mas mais qualitativo. Mas isso é evangelho, é voltar a isso que é essencial, que é bíblico, é ter o compromisso mesmo com essa verdade que é inegociável. Mais uma pergunta, tiro certo. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Gostaria de saber o seguinte, se for possível, a opinião de cada um. Se for possível, por que algumas estratégias antigamente não funcionam nos dias de hoje? Por exemplo, antigamente a gente tinha os cultos muito cheios, os cultos de praça, as multidões, as igrejas faziam os cultos nas praças, e a gente via, não eu, né, eu tenho 25 anos, mas eu ouço muito escutar, as pessoas elas vinham em peso, querendo Jesus, e hoje em dia você vê as igrejas fazendo os cultos em praça, e você mal vê uma, duas pessoas querendo saber o que está acontecendo ali naquele culto. 30 segundos cada um. 29, 28. Vou falar. Meu Deus, que lugar é esse? Meu Pai. Na verdade, cara, essa questão do culto aberto,
Para ser franco, eu acho que o problema está que a igreja já não consegue mais esconder quem ela não é. Então, hoje, a gente está vivendo uma época de apostasia. Vai piorar daqui para frente. O que é apostasia? A pessoa abrir mão da sua fé. Uma das maiores armas do diabo para trazer apostasia no nosso tempo se chama decepção. As pessoas olham para a igreja hoje com uma ideia distorcida do que realmente a gente é. Eles olham buscando aquilo que está em Deus, eles buscam em nós, que é a perfeição. E eles não vão encontrar isso em nós. Então, a igreja ela tem que se preocupar tanto com talvez eu classificaria como o vinde no nosso contexto aqui, que o vinde seria mais uma atração do que um chamamento. Seria você vivenciar o evangelho, e essa vivência do evangelho atrai as pessoas para perto de você. Então, acho que o culto ao ar livre, ele perdeu muito, porque as pessoas acabam olhando, por exemplo, tem o irmão João lá, que fazia o culto anos e anos e anos, e você estava lá fiel, ouvindo o irmão João, daí a pouco você descobre que o irmão João está adulterando. Acabou o seu crédito com o irmão João. Aí daí a pouquinho tem a irmã Joaquina, que faz o culto na praça do bairro tal, 300 anos, e aí você descobre que ela faz macumba. Aí, sabe, então a igreja, ela tem que se prezar tanto por essa questão da vida completa para Deus, por causa dessa questão da decepção. As pessoas estão ficando decepcionadas, que elas estão vendo que nós somos pessoas falhas, mas não com uma preparação para enxergar isso. Porque nós criamos um rótulo para a igreja, que esse rótulo foi jogado por terra, e eu acredito que até por Deus mesmo, que é Deus que tem interesse em fazer isso, porque faz parte do evangelho isso, e a igreja ela perdeu muito nessa questão da credibilidade. As pessoas hoje não dão crédito mais para muitas pessoas que se diz igreja, e uma frase na juventude que eu odeio ouvir, que está relacionado com isso fulano de tal é da sua igreja? Você tem que ver ele lá na faculdade. Ou seja, você está na faculdade, você não dá testemunho cristão, você não vive como cristão, você não age como cristão, você não fala como cristão, e para um desencargo de consciência, você pega uma caixa amplificada, vai para a praça e começa a gritar. Eu não te daria ouvido à mensagem, mas teria esse problema de aceitação justamente por causa dessa questão do mau testemunho, de não viver a questão da igreja como um todo. Eu acho que seria um dos pontos, seria isso. Os dados do último censo diz que o grupo de evangélicos que mais cresceu foram os evangélicos sem vínculo denominacional. São evangélicos, mas não têm vínculo com a igreja. E essa realidade a gente precisa compreender como um fenômeno ligado a vários fatores. Não dá para a gente reduzir isso a uma única resposta, a uma única justificativa. Mas eu vejo que essas mudanças também culturais, as mudanças da sociedade, faz com que as mudanças, inclusive das estratégias também, elas precisem ser repensadas e diferenciadas. Quando a gente pensa em modelo de evangelização, voltamos àquelas ideias tradicionais. O culto na praça, nós pensamos no folheto evangelístico, que são estratégias que podem ainda funcionar. Mas às vezes a gente parte muito do que a gente tem para oferecer e não o que seria o ideal para uma abordagem. Da mesma forma que a gente já falou aqui, a nossa ideia, principalmente da evangelização, muito ligado à ideia do templo. Então, se eu não consigo trazer as pessoas para o templo, a minha estratégia evangelística era levar um pouco do que acontece do templo lá para a rua. Então, o culto evangelístico era uma reprodução do que acontece dentro do templo. A melhor estratégia para evangelização é relacionamento, é amizade. E por isso, talvez hoje, com todas essas mudanças, a sociedade pós-moderna, o ativismo, a correria, algumas coisas não são mais tão funcionais. E nós precisaríamos resgatar exatamente esses princípios do relacionamento para influenciarmos as pessoas através do evangelho mais prático. Beleza, respondido? Bom, enquanto eu ouvi os irmãos falando, eu me recordei agora, quando criança, pouco tempo também, tá, gente? E eu me lembro que no centro, ali no centro, minha mãe tinha uma loja e ficava de frente com a praça. E ali era rotineiro a ação de alguns irmãos assembleianos ali fazendo cultos. E eu, bem menino mesmo, e são cenas que ficaram memorizadas, porque era de uma simplicidade
era algo tão simplório. Os irmãos iam para lá, aquelas irmãs assim de toquinha e sanfoninha, e aqueles violões dedilhados assim, batidão, e aquela coisa que nos dias de hoje, se fizer, outros irmãos vão abusar, vão rir, vão chacotear. Então eu acredito sim, que perdeu-se com o passar do tempo a essência do verdadeiro cristianismo. Porque naquele tempo, até hoje existem pessoas assim ainda, mas naquele tempo era muito comum, até você não via grandes ministérios indo para as ruas, pintando a cara, você não via isso. As ações que tinham, embora poucas, elas tinham um resultado muito grande, porque ali você via que realmente tinha uma essência espiritual, porque não se importavam com o contexto de forma geral. Hoje, se você junta dentro da igreja, uma igreja bacana, uma igreja de jovens, e você fala assim, gente, vamos para a praça pública levar a palavra? Vamos. Quem vai tocar? O instrumentista não pode ir, o cara do violão não pode, então não vamos fazer. Porque não dá para fazer sem toda essa maquiagem. Beleza. Penúltima pergunta, Pezão. Penúltima? Sem reclames do Plim Plim. Tá bom, só um minutinho. Bom, boa noite. Preocupado com essa liderança que vai surgir, preocupado com o futuro da igreja, da liderança em si, a formação de novos líderes. Há um projeto-lei que diz que os líderes religiosos deverão ser formados em teologia. Qual é a visão de vocês em relação os novos líderes que serão formados, com a necessidade de ser formado em teologia? Max, responda para nós. Top também. Bom, essa complicou mesmo. Essa complicou, mas é o seguinte, hoje, na atualidade, ainda pegando o contrapé do que eu disse anteriormente, nós temos notado aí essa igreja maquiada, e isso é um perigo. Hoje nós vemos, é notório hoje, lideranças em todos os aspectos, em todos os níveis, totalmente despreparadas, porque se o cara pecou dentro da igreja dele e agora ele teve que ser ali afastado das suas atividades, é fácil, ele vai na internet ali, tem um pessoal que vende lá uma carteira de pastor, e agora ele pega a carteira de pastor, tira uma foto, coloca no Facebook e diz, vão ter que me engolir, porque não precisa mais. Então esse preparo, eu estou assim, eu não estou por dentro, não estou ciente desse projeto de lei, mas eu sei dizer que há uma necessidade muito grande de um real preparo para essa liderança sim. Porque hoje você nota, e eu noto isso muitas das vezes dentro do meu próprio ministério, que existe uma preocupação equivocada de trazer as pessoas e de aceitá-las de repente da forma que elas estiverem, e aí usam muito aquele dito popular, vinde como estás, e a pessoa acaba ficando do jeito que ela quiser, e isso quando ela quer ficar. Porque muitas das vezes a pessoa se preocupa assim, ela faz todo o movimento, faz todo o investimento, e tudo que ela quer é que aquela pessoa levante as mãos e aceite Jesus ali como seu único, exclusivo Senhor. Só que depois disso, acabou. Depois que essa pessoa aceita Jesus, acabou. Ninguém vai atrás dela mais, ninguém acompanha ela mais, ninguém procura ela mais, se ela não chama ela para ir numa célula, não convida ela para participar de um evento entre a juventude, não convida ela para fazer mais nada, porque eles estão sempre preocupados com os próximos que têm que levantar a mão. E aí a igreja se torna aquela igreja que todo mundo levanta a mão, mas ninguém permanece. Ninguém permanece. Eu tive experiências como essas, por exemplo, em cultos universitários, onde 7, 10, 15 pessoas numa noite aceitavam Jesus, mas a igreja agora ela não tinha estrutura para acompanhar essa galera. E se não tem estrutura para acompanhar essa turma não vai continuar, porque essa pessoa ela está engatinhando, essa pessoa você tem que cuidar bem do alimento que ela precisa se nutrir, e ela precisa de todo o cuidado, e os cuidados dela devem ser minuciosos. E quando você abre mão dessa situação, você não tem coragem de fazer uma ligação para o irmão que aceitou Jesus, foi nos 2 cultos e depois não foi mais. Aí ele faltou 1, faltou 2, faltou 3 e não voltou na igreja mais, e ninguém deu falta do irmão.
O irmão ele está invisível. E isso é reflexo de quê? De uma liderança despreparada. É aquela coisa, né? A gente aceitar Jesus não é o fim de uma etapa, e sim o começo de uma nova vida. Última pergunta, nós temos mais ainda tempo. Quem quer ir embora agora? Dou-lhe uma, Nossos duas. preparativos estão prontos. Vou fazer então aqui alguma pergunta, se alguém mais tiver. Estou sentindo falta aqui dos QIs elevados, Nielsa da Batista do Bom Jardim, o Bruno da Missionária. Você está do entendeu? lado Tô aí de um sentindo eles QI, aqui. Filipinho também está caladinho. Né, ó. Tá bem. Mais pessoas também podem fazer as perguntas, só um minutinho. Boa noite a todos. A minha pergunta é em relação à estratégia de culto. Quando eu ainda não era cristã, eu tinha uma resistência muito grande em ir em igrejas em que o pastor ficava meia hora falando da palavra de Deus e 2 horas pedindo oferta. Isso me atrapalhava, de certa forma, a voltar a continuar a frequentar a igreja. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso, em relação à estratégia de culto, se os pastores concordam com essa questão de pedir oferta no meio do culto, porque muitas das vezes as pessoas que estão ali não são cristãs. Então, tipo assim, querendo ou não, acaba criando uma barreira, né? Isso aí. Simar, responde essa. Pois é. Pergunta direcionada. Eu não sei nem identificar qual que seria o problema aí, se a proposta de pedir oferta estaria ligada a uma estratégia de culto, seria isso? O fato é que tudo que nós ouvimos aqui, esse modelo do movimento gospel, o modelo de cultos como mega eventos, como shows, acaba levantando essa demanda, né? Para você conseguir sustentar um mega evento, você tem que ter alguém que pague. Se você está fazendo um evento na sua igreja e aquilo ali não é um show que você cobrou um bilhete, você vai ter que, de alguma forma, levantar isso. E, às vezes, acontece exatamente nesses eventos. É meia hora de pregação ou de louvor do cantor que foi trazido e depois 2 horas para poder levantar a oferta para pagar aquele show que aconteceu. Então, eu achei equivocado, sim, o conceito da participação financeira dos membros e de qualquer um voluntário na vida da igreja. Isso é algo importante bíblico, mas qualquer extorsão é antibíblica. E isso é interessante, porque eu lembrei de uma experiência que eu tive, muito engraçada. Eu não estava na igreja, e estava passando uma fase na minha vida assim, muito complicada, muito, financeiramente falando, eu estava na prova. E diante de outras circunstâncias também, como todo mundo que está quebrado, sentimental, espiritual, ele busca a Deus com a fé, né, uma força tão grande, e muitas das vezes nem é reflexo desse ide ou desse vinde, mas a pessoa que eu tenho que buscar em Deus, eu já tirei todos, já descartei todos os recursos que eu tinha, só Deus agora na minha vida. E o meu problema maior era o financeiro nessa ocasião. Eu cheguei na igreja, chorei o culto inteiro, pedi a Deus, Senhor, me abençoe, eis-me aqui, eu não estou aguentando mais isso. Aí o pastor teve uma mensagem maravilhosa, depois chegou a hora da oferta. E eu não tinha dinheiro para ofertar, eu tinha umas moedas, literalmente moeda, gente, não tinha R$1 assim em nota. E aí eu falei assim, aí ele falou justamente daquela viúva lá que deu a moedinha, né? Você dá o seu melhor, igreja, e tal. Eu olhei, Senhor, o melhor que eu tenho são essas moedas. Eu vou embora a pé hoje, mas eu vou dessas moedas. E eu coloquei a mão no bolso e levantei. Que eu juntei a moeda na mão, o pastor parece que ouviu a minha oração lá no último banco, que ele falou assim, mas você com essa moeda aí, não vem aqui não. Eu vi o chacoalhar as moedas. Não vem com essa moeda aqui não, porque Deus não é Deus de esmola. Eu disse, Jesus, eu sentei, baixei a cabeça, pensei, será que esse homem ouviu minha oração, meu Deus do céu? E eu não tive coragem de ir lá entregar minha oferta, mas também não tive coragem nem de voltar na igreja. Então, realmente, essa questão financeira, ela às vezes a igreja ela faz toda uma estratégia bacana, empenho dos líderes, empenho do pastor, empenho de tempo, né, e tempo e dinheiro, tudo tá ligado. Mas aquela que poderia ser uma alma, que faria total diferença dentro daquele ministério, uma vez que ela fosse ali curada, sarada, talvez uma palavrinha,
uma palavrinha maldita, ela pode quebrar tudo. Então, essa questão financeira, eu acredito que por meio de ganhar almas, ela tem que ser revista. É justa, é amplamente justa, mas ela precisa ser revista, porque dependendo da forma, do despreparo do líder, ela pode matar alguém também. Essa questão da oferta no culto, eu sou absolutamente contra, principalmente quando se estabelece valores, essas questões. A política da Getsemane, eu falo como membro da Getsemane, hoje dízimo é ordenança. Um rapaz lá na igreja virou e falou assim: pastor, mas eu não concordo em dar o dízimo e deixar de pagar uma conta. Aí o meu pastor respondeu a seguinte resposta: se você não dá o dízimo, se você tem uma conta, você tem um problema. Se você não dá o dízimo, você tem um pecado. Então dízimo não se discute, e tem que ter fé para crer também. Se você não está com o dízimo no coração, é o que a gente está falando, você tem que ser real. Pastor, não concorda em dar dízimo. Você vai ser orientado, vamos orar para Deus te convencer. A questão da oferta é segundo propõe o seu coração. Aquilo que vier no seu coração, você oferta. Agora, ficar pedindo dinheiro em culto me estressa mesmo. Fala sério, mano. Última pergunta. Ó, tem 3, 4, 5. Só um minutinho, gente, vai passar para a pessoa. Vamos sortear o número. Vocês receberam o número quando chegaram? Então vocês não têm pergunta. Brincando. Após acabar aqui, a gente vai liberar o povo. Eu gostaria de pedir aos 3 convidados que já despenderam 2 horas da vida deles, que fiquem mais 2 para terminar as respostas. Aí quem quiser fazer pergunta, gente, vamos fazer, tá bom? Só para a gente poder terminar no horário certo, para quem precisa ter um compromisso, alguma coisa, poder sair, tá bom? Só uma pergunta, rapidinho. Certa vez eu estava no Ipaminas e tinha um pastor que estava pregando lá num congresso que a nossa igreja participou. Aí ele falou sobre a passagem da multiplicação dos pães, que a orientação que Jesus deu, que depois que aquele cesto fosse passado para todas as pessoas comerem, ele não voltasse no primeiro da fila. Aí o pastor fez uma alusão sobre a gente fazer missões, evangelizar pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Nós vivemos num país, numa realidade diferente do contexto que Jesus Cristo vivia. Não é muito fácil falar de Jesus para as pessoas que conhecem muito bem. Nós vivemos num contexto de igreja, de cristãos. Você vai numa roda de amigos que não são crentes, mas eles falam muitas coisas acerca do Evangelho. Eu queria entender e queria perguntar a cada um de vocês qual a estratégia perfeita, ou se existe, ou se a gente deve buscar a estratégia perfeita, porque todo mundo conhece muito, todo mundo sabe muito. Acho que foi até o Lucas que falou uma vez que se você é um líder de jovens que não conhece a palavra, você vai ser engolido, porque todo mundo conhece. Mas qual a estratégia perfeita para falar para essas pessoas que já sabem de tudo? Tiro certo para quem? Sorteio. Qual a estratégia perfeita de evangelização? Seria? Na minha opinião, a estratégia perfeita de evangelização seria apontar para a vida eterna. Porque a prosperidade é uma estratégia de evangelização, mas ela aponta para bens materiais. Até a questão do pedir oferta no culto. Por que se pede tanta oferta em algumas igrejas? Porque o cunho principal daquela igreja é prosperidade. Se mede o seu relacionamento com Deus pelo nível dos seus bens materiais. Então, quando se trata de Jesus Cristo puro e simples, a estratégia que Jesus usava, apontar para a vida eterna. C.S. Lewis, um dos maiores pregadores do século XIX, ele fala: aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que fizer você seguir Jesus, que não seja a vida eterna, vai te dar dor de cabeça. Então, trazer as pessoas para a igreja é trazer as pessoas apontando para a vida eterna. Aí você vai ter sucesso na evangelização. Porque quando o cara chegar na sua igreja e falar: pastor, eu tenho uma doença e Deus não me cura. Eu sou testemunha vivo disso. Tem uma doença rara nos olhos, que o médico falou não tem tratamento, não tem cura, não tem transplante, não tem nada. Eu poderia virar para o meu pastor, que um dia virou para mim e falou que Deus é o Deus da cura, e falar com ele: cadê o Deus da cura? Estou saindo da igreja. Perdeu um fruto da evangelização. Mas o meu coração, eu tenho lutado a cada dia para que ele esteja na vida eterna. Porque se eu tenho uma doença nesse mundo, eu acredito no Evangelho que um dia vai me dar um corpo glorificado. Eu hoje sou pastor e ando de Fit Uno. Um dia eu tinha um celular que ele não tirava foto, não mandava foto por WhatsApp. Meu sonho era ter WhatsApp. E um dia um cara virou para mim e falou comigo: isso não é celular de pastor. Eu falei: agora pastor se define pela qualidade do seu celular?
Ou seja, se eu não tenho... Hoje eu olho para o meu carro, eu tenho um Fiat Uno, e vou falar, Deus não é fiel comigo. Eu sempre fui ofertante, sempre fui dizimista, eu não tenho coragem de pegar um salário meu e não dar o dízimo dele. E sempre fui. Poderia virar para um pastor da prosperidade e falar assim, aonde que está o Deus da prosperidade? Porque eu sou fiel no dízimo, sou fiel na oferta e ando de Fiat Uno. E o irmão que nem é crente está andando de BMW. Perderia mais um fruto da evangelização com a estratégia frustrada. Agora, se dentro de todos esses assuntos, a pessoa virar para mim e falar assim, cadê o Deus? Cadê o Deus no sofrimento? Cadê o Deus que você prega na pobreza? Cadê o Deus que você prega? Está no coração daqueles que abrem para ele entrar. Ou seja, a estratégia perfeita de evangelização é trazer as pessoas, apontar para Jesus e falar assim, tudo que você receber é graça, porque nós merecemos a morte. Tudo que nós recebermos é graça. Se Deus não te der nada, se Deus não fizer nada, o que Ele deveria fazer, o que Ele prometeu fazer, Ele já fez, que é entregar Jesus para morrer e te garantir vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todas as coisas cooperam para o que bem? Bem material? Bem na saúde? Não, o bem supremo de Deus, que é no final da sua vida, ao fechar os olhos, no caixão, no paletó de madeira, o seu nome ser chamado lá na glória. Amém? Amém. Quer continuar? O Nelson levantou o aspecto de que nós deveríamos talvez repartir o pão com quem ainda não recebeu, não se alimentou. E se estamos falando, por exemplo, do Evangelho no contexto onde nós estamos, falando do Vale do Aço de Patinga, nós temos muitas igrejas, muitas pessoas que já ouviram o Evangelho, mas pessoas que foram mal evangelizadas. E eu acho que o desafio de uma reevangelização é maior do que quando se expõe o Evangelho pela primeira vez, porque as pessoas já foram contaminadas com o Evangelho que não é Evangelho. Paulo, quando estava escrevendo aos cristãos da Galácia, ele fala isso, olha, vocês estão deixando o Evangelho por causa de outro. E esse Evangelho da prosperidade, apesar de ser atrativo, não é Evangelho. E é o que nós precisamos fazer, reevangelização. Então, você pensou sobre estratégia, o pastor Lucas respondeu. E o desafio precisamos sim reevangelizar esses que talvez foram mal evangelizados. Tá certo. Como havia dito, nós vamos agora para o louvor. Depois do louvor vamos dar um encerramento e as perguntas estão liberadas, tá ok? Só para a gente terminar. Torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silencia, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro
soar como um alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê o Cordeiro de Deus está em teu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte e a luz que enche toda a terra. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Veja, tudo se fez novo. E esse está sendo um Fala Sério da festa de 1 ano. E a gente tem alguns agradecimentos de pessoas que foram usadas por Deus. E principalmente da pessoa que a gente vem falar, que é dona da casa, do ouro, da prata desse mundo, de Deus. O primeiro agradecimento é de Deus, é para Ele, porque isso aqui nada existiria se não fosse com o propósito de levar a palavra de Deus às pessoas. Alguns agradecimentos vai para a ornamentação, afinal, o pessoal que chegou aqui 2 horas da tarde para deixar essa festa bonita para a gente. A segunda vai para a nossa banda Fala Sério e nossos músicos. De forma geral, a todos que doaram um tempo, dom, talento para a obra de Deus, porque foi Deus que usou essas pessoas. E eu gostaria de levantar uma salva de palmas para Deus por essas pessoas. E sem deixar de citar, em especial, a Elaine, que está aqui, e o Ellison, que não veio, que foram os idealizadores, que trouxe uma ideia da MPC, não foi? Da MPC, e resolveu trazer para a nossa igreja, porque Deus usa as pessoas, e a gente sabe disso. Agradecimentos especiais a todos, obrigado por estarem aqui, por prestigiar a gente, por querer ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de passar para o pastor Jorginho, que hoje é nosso líder, para fazer a oração final. Aleluia. Fica de pé, Jorginho. Galera, graça e paz para vocês. Amém? É bom demais ter essa galera toda aqui, tá? Muito bom mesmo. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E ele fez o agradecimento aqui. Deixou para mim fazer o agradecimento. Essa bancada abençoada. O pastor Ocimar, para quem não sabe, a galera aí da Sara Nossa Terra, da Jet, o pastor Ocimar, junto com o pastor Wagner, nosso pastor aqui da Shalom, tem nos abençoado muito, tem nos apoiado muito. Deus abençoe. O Lucas, conheço o Lucas desde quando ele era do meu tamanho, lá no Bom Jardim. Né? Hein? Bom? Ok?
Que isso, rapaz? Nasceu maior do que eu. O Max, a galera tá rindo por quê? Não entendi não, ué. Max, Deus abençoe também, tá bom? É bom demais. Temos uma liga de líderes de jovens, de pastores de jovens aqui de Patinga, Fabriciano, a galera do Ipaba. Tem uma liga, tá? Não sei se todos conhecem. Existe uma liga desde quando Deus colocou no coração do pastor Lucas. E nessa liga, de vez em quando a gente tem uma reunião num sábado, um café. Lá eu conheci o Max com seus projetos e as postagens dele no grupo lá, algumas coisas bacanas. Opa, esse cara também vai ser útil demais pra gente, não falar sério. Então Deus abençoe essa bancada aí, ricamente, tá bom? Muito obrigado mesmo. Palma para essa bancada, galera. E a todos, tem aqueles que não veio junto com a congregação mesmo, mas veio individual das suas igrejas, deixou o seu trabalho lá da sua igreja, lá está aqui, muito obrigado mesmo. Que o nome do Senhor Jesus venha ser engrandecido nesta noite, amém? Galera, um aviso aqui, nós preparamos um bolo, tá? Um bolo, uhul, nos escutamos. Nós preparamos um bolo para a galera. Gostaríamos que ninguém, ao sair por aquela porta, não virasse para a direita, para a esquerda, tá bom? Sai por aquela porta ali e à esquerda, o próximo poste tem um portão de uma escolinha. Aí eu gostaria que vocês fossem lá, nós vamos estar distribuindo esse bolo ali, bacana? Aí gostaria que vocês entendessem, como o espaço lá não importa todo mundo lá dentro, vai entrando, tem uma equipe lá para receber vocês. Aí quem for recebendo o bolo, refri, vamos circulando, os outros entrando ali, mas todo mundo fica bem à vontade. Bacana mesmo? Ou tem alguém em jejum aqui que não pode comer bolo? Sim. Coloque sobre os pés, vamos orar. A galera da Juventude Shalom, a nossa EBD amanhã é 9 horas, mas como sempre nós aguardamos vocês 8h45 com o joelho no chão, amém? A galera da Shalom, amém? Então tá bom, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por tudo, somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem permitido, Pai, esse dia maravilhoso para nós, essa festa de um ano do Fala Sério. O Senhor tem permitido ter tocado no coração de algumas pessoas para ter trazido esse projeto bacana aqui. Como nós temos aprendido, Pai, com vários temas que tem passado durante os meses passados. Cada pessoa que veio aqui, cada pastores que vieram e fizeram parte da bancada. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo. Fomos ricamente abençoados por cada tema. Fomos muitamente abençoados por cada palavra, por cada pastores que passaram aqui. Senhor, somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor permitiu de nós estarmos aqui nesse lugar. Somos muito gratos ao Senhor de entender um pouco sobre a área de evangelização, sobre a estratégia de estarmos aqui dentro, a estratégia de estarmos lá fora. Pai querido, muito obrigado por tudo. Que essa festa, Pai, venha engrandecer o nome do Senhor Jesus. Somos gratos e lhe agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém? Salva de palma, galera! Eu creio na palavra, num Deus vivo eu espero. Eu quero a verdade, não tolero, lero. Quem vai perguntar, as perguntas estão... Eu creio